Meu nome é Cecília Silva Guimarães, sou professora do Centro Universitário La Salle, no Rio de Janeiro, e vou apresentar a comunicação intitulada A História do Ensino de História da África no Brasil, os Centros de Estudo, o Ensino Superior e a Formação Continuada. Para identificarmos a trajetória do ensino de História da África no Brasil, é preciso analisar a criação dos centros de estudo localizados na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, e vinculados a importantes universidades, são considerados fundamentais nesse processo. Começarei pelo ano de 1959, com a criação do Centro de Estudos Afro-Orientais na Universidade Federal da Bahia, a primeira instituição de ensino superior do Brasil com um centro de estudos dedicado a tais temáticas. Em funcionamento, o centro disponibilizou a biblioteca com um rico acervo, ofereceu inúmeros cursos, exposições, palestras e bolsas de estudo, além de muitas publicações, como a revista Afroásia, criada em 1965 e que atualmente encontra-se no número 62, publicado em 2020. Na década de 1960, é clara a atenção do governo brasileiro frente ao processo de independência dos países africanos e a necessidade de estabelecer uma política externa africana. Assim, foi estabelecida pela Presidência da República, em 1961, a criação do Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos. Ainda que o Instituto contasse com representantes de diferentes instituições e regiões do Brasil, foi no Centro de Estudos Afro-Orientais que o Itamaraty buscou uma parceria mais contundente no campo intelectual para sua política relacionada ao continente africano. O Itamaraty estabeleceu bolsas de estudos para alunos da África Ocidental, contando com o apoio do Centro de Estudos da Bahia para o desenvolvimento do projeto, tanto na indicação de profissionais, quanto no fornecimento de seu espaço físico para a realização da primeira proposta desse trabalho, que era um curso sobre a língua portuguesa e a cultura brasileira, no qual todos os estudantes africanos bolsistas deveriam participar. No ano de 1974, um importante convênio foi assinado pelo governo federal, governo da Bahia, Prefeitura de Salvador e a Universidade Federal da Bahia, para a criação do Programa de Cooperação Cultural entre Brasil e países africanos, como também para o avanço dos estudos afro-brasileiros. A execução do projeto era de responsabilidade do Centro de Estudos, e os principais objetivos eram a organização e preservação de um museu afro-brasileiro em Salvador, a realização de eventos acadêmicos, assim como o incentivo à produção de pesquisas. Deslocando nossa atenção para o sudeste do Brasil, destacamos a criação do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo. Professores da Faculdade de Filosofia e Letras, da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas e alguns alunos africanos bolsistas fundaram, em 1963, o Centro de Estudos de Cultura Africana, o SECA, como uma entidade privada sem fins lucrativos. Além de cursos, este Centro de Estudos ofereceu uma série de palestras e conferências de professores da própria universidade e professores convidados, buscando sempre reforçar a importância dos estudos sobre a África no Brasil. Com o crescimento do interesse pelos estudos sobre o continente africano, constatou-se a necessidade de ampliar as discussões para além da temática da cultura africana, como propunha o referido centro. Em 1968, foi sugerida a criação do Centro de Estudos Africanos, que passou a oferecer constantemente os cursos sobre a África na graduação e na pós-graduação. No ano de 1978, foi criada a África, revista do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, que conta com 35 números produzidos até o ano de 2015. Por último, daremos ênfase ao Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. O Centro de Estudos Afroasiáticos era uma continuidade do Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, já mencionado anteriormente. Cândido Mendes, que era chefe da assessoria internacional da presidência, foi um de seus primeiros mentores. Ao iniciar a ditadura de 1964, o Instituto passou a ser de responsabilidade no Ministério das Relações Exteriores e, em pouco tempo, foi desativado. Foi Cândido Mendes que, retomando o projeto em 1973, numa instituição privada, nomeou José Maria Nunes Pereira como vice-diretor executivo do Centro de Estudos Afroasiáticos. Além de cursos de extensão, esse Centro de Estudos organizou a mais antiga pós-graduação lato sensu em História da África e do Negro no Brasil, contando ao longo de sua existência com aulas de grandes especialistas sobre os temas. Em 1978, o Centro publicou o primeiro número de sua revista Estudos Afroasiáticos, e ainda, na década de 1970,
elaborou projetos educacionais para os países africanos de língua portuguesa, colocando em contato as instituições brasileiras e africanas que estavam dispostas a concretizá-los. A partir da década de 80, o Centro de Estudos contou com o financiamento da Fundação Ford, que possibilitou uma série de mudanças, como a contratação de pesquisadores, a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, a realização de novos cursos de extensão e seminários. A partir de então, percebemos a intensificação do contato entre brasileiros e especialistas africanos. Percorrendo 3 fases distintas, com variáveis transformações, que não poderei me deter oralmente, mas que se encontram no texto completo, o Centro se manteve como uma das principais referências nos estudos de história afroasiática, formando e capacitando inúmeros especialistas ao longo de sua atuação. Os centros de estudos mencionados até agora surgiram vinculados a 3 instituições de ensino superior: a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Cândido Mendes, sendo essa última de cunho privado. Todos atuaram no desenvolvimento de pesquisas, na publicação de periódicos, na realização de seminários, congressos e cursos, contribuindo para a produção de novos trabalhos e para a formação de especialistas em História da África. Mas, para além dos centros de estudos, vou apresentar em linhas gerais a consolidação da História da África enquanto uma disciplina nos cursos de História no Rio de Janeiro. Na década de 1950, se iniciou a pressão para a inserção de conteúdos sobre a História da África na Faculdade Nacional de Filosofia. Assim, o ano de 1959 foi marcado por importantes transformações no encaminhamento político e historiográfico da Cátedra de História Moderna e Contemporânea, que passou a integrar os estudos africanos em suas pautas. Outras mudanças ocorreram com a entrada da década de 1960, marcada pela polarização das questões políticas no Brasil. Obviamente, essas questões ecoavam na Faculdade Nacional de Filosofia e especificamente no curso de História. No ano de 1965, o governo federal determinou que a Universidade do Brasil se tornasse a Universidade Federal do Rio de Janeiro e suas faculdades se tornassem institutos. Dessa forma, em 1967, a Faculdade Nacional de Filosofia tornou-se Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Diante de tantas intempéries, a Cátedra de História Moderna e Contemporânea não obteve muito sucesso na formação de especialistas nos novos temas propostos. Nenhum dos professores ou alunos manteve trabalhos com a História da África. E entre a década de 1960 e 1990, praticamente não encontramos a disciplina de História da África no ensino superior. Na década de 80, acompanharíamos a importante atuação do movimento negro. É singular a grande preocupação com a educação. O contexto da redemocratização do país seria sentido nos diferentes âmbitos da sociedade. Observamos o retorno daqueles que se afastaram por conta da repressão político-militar e a emergência de programas de pós-graduação em todo o país, o que impulsionou as atividades de pesquisa, apoiadas principalmente pelas agências de fomento ligadas ao governo. Tais questões culminaram em significativas mudanças na educação na década de 1990, quando os conteúdos de História da África começaram a voltar para os cursos de História nas universidades. Nesse momento, podemos observar o avanço da produção historiográfica brasileira sobre o tema e a abertura dos concursos públicos para professor de História da África no ensino superior, além da realização de inúmeros cursos de extensão e palestras por todo o país. Em 2003, foi implementada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História da África e do Negro no Brasil na educação básica. O professor Marcelo Bittencourt, que foi entrevistado para esse trabalho, afirma que, depois que a Lei 10.639 surge, a institucionalização do campo é muito rápida, uma vez que as universidades já vinham debatendo sobre esta questão. Com a institucionalização do campo de História da África, grandes universidades federais abriram concursos para a nova vaga de História da África. Como me disse o professor Marcelo Bittencourt, acompanharíamos um efeito cascata, ou seja, as demais universidades de médio e pequeno porte, públicas ou privadas, seguiriam implementando a História da África, ou pelo menos a História afro-brasileira, enquanto disciplinas autônomas. Outras propostas começaram a surgir, como o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Núcleo de Estudos Africanos da Universidade Federal Fluminense. No ano de 2010, foi aprovado o Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais
do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet. No mesmo ano, temos também a fundação do Laboratório de Estudos Africanos, vinculado ao Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2011, acompanhamos a emergência do Grupo de Trabalho de História da África, vinculado à Associação Nacional de História, a ANPU. Em 2014, foram estabelecidos os estatutos e a primeira diretoria da Associação de Estudos Africanos, uma associação independente, sem fins lucrativos e acessível a todos os pesquisadores sobre a história da África, que surge como fruto do próprio crescimento dos estudos africanos no Brasil. Mais recentemente, observamos a criação do Áfricas, grupo de pesquisa interinstitucional, que surgiu como produto de projetos de ensino, extensão e pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, finalmente, sobre a formação continuada, no que diz respeito aos estudos de História da África e do Negro no Brasil, principalmente após a implementação da Lei 10.639, destaco primeiro que a formação continuada não pode ser vista apenas como um curso que complementa as lacunas deixadas na formação inicial. A formação continuada precisa ser vista como um processo permanente, que permite ao professor acompanhar as mudanças ocorridas na sociedade e na educação. Como exemplo de propostas de formação continuada realizadas aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Laboratório de Estudos Africanos, o LEAFRO, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que integra a Rede Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e iniciou suas atividades em 2006. Destaca-se também o PENESB, Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, criado em 1995, junto à Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. O programa se caracteriza como um espaço educacional para professores e tem como objetivo capacitá-los sobre a temática Educação para as Relações Étnico-Raciais. No ano de 2010, podemos mencionar a especialização em Ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras do IFRJ, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Destaque também para a criação, em 2013, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Colégio Pedro II, uma instituição federal de educação básica. Podemos mencionar também as atividades e cursos realizados no IPN, no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que entre 2014 e 2016 contou com mais de 48 mil visitantes e 6.459 vagas ocupadas em cursos de formação. Por fim, finalizando essa apresentação, concluo que, embora ainda tenhamos muito que caminhar diante de toda a trajetória da história da África enquanto disciplina ensinável na universidade, podemos afirmar que antes da Lei 10.639 de 2003, tanto professores quanto os movimentos sociais já reivindicavam a sua presença nos currículos da educação básica e do ensino superior. É inegável que a implementação da obrigatoriedade do ensino de História da África em 2003 possibilitou a emergência de muitas propostas institucionalizadas. Portanto, em 2021, é possível encontrarmos a disciplina História da África de forma autônoma nos cursos de licenciatura em História, assim como a contínua realização e procura por cursos de formação continuada sobre o continente africano, seus habitantes e descendentes. Muito obrigada.